A alegria do Senhor é a nossa força. Que toda a área da tua vida, que você está cansado, sobrecarregado, se sentindo injustiçado, que agora venha a força do Senhor. E se você está se sentindo muito bem, dizendo, uau, aleluia, Jesus está vivo, que você receba mais, que isso dobre, cresça. Deus nos ama, Deus é bom, Ele está vivo, Ele tem planos maravilhosos para a gente, e que essa presença linda dEle, que está aqui nesse lugar, nesse momento de gravação, que ela possa estar sobre a tua vida e possa fazer milagres e que você possa amá-lo cada dia mais. Hoje o tema é sobre revelação e autoridade. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 16 a 19, ele começa a dar graças a Deus, ele começa a exaltar e dizer para aquelas pessoas da igreja de Éfeso que está orando por elas, lembrando delas em oração, e ele especifica a oração, ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele continua falando de ter nos olhos iluminados no entendimento, para descobrir a vocação, as riquezas da glória que há na herança dos santos. E ele fala até do poder que ressuscitou Cristo está sobre nós. O que isso tem a ver? Para mim, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um pai para a igreja de Éfeso. E ele estava preocupado em despertar o filho para algo importante. Muitas pessoas querem conhecer a Deus, querem compreender a Deus e o mover de Deus e o reino de Deus somente com informação intelectual, somente com estudos. Preste bastante atenção no que eu estou lhe dizendo. Amo ler, entendo que estudar é algo super importante, incentivo todos a buscarem conhecimento sempre. Mas eu quero fazer uma afirmação. É impossível conhecer Deus, é impossível conhecer a plenitude de Deus somente com informação. A palavra de Deus diz em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus está dizendo aqui que a grandeza da sua criação revela quem Ele é. Deus está dizendo aqui que aquilo que Ele fez mostra quem Ele é. Veja, isso é extraordinário. Mas como conhecê-lo? Somente pelo que vemos, ouvimos ou sentimos? Pelos sentidos naturais do homem? Como? Eu entendo assim. Deus enviou o seu Espírito sobre a terra, para que o Espírito nos ensinasse a verdade, nos levasse à verdade. Em João 14, Jesus fala, olha, eu vou enviar o Consolador e ele vos levará à verdade. Ou seja, é importantíssimo desenvolver entendimentos, conhecimento bíblicos, para que eu possa conhecer a Deus. Mas mais que isso, é importantíssimo ter a pessoa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso eu creio, eu acho que você crê também, Deus não é homem, Deus é Espírito. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,17 diz, Deus é Espírito, ora o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Se Deus é Espírito, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, Paulo diz isso em 1 Coríntios 2, nós precisamos de revelação. E Paulo, sabedor disso, disse para a igreja de Éfeso, eu estou orando para que você receba espírito de revelação. Se não fosse importante, ele não estaria pedindo isso. Ele pede porque eu e você precisamos. Olha o que diz Mateus 16:17. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Revelação é saber algo de repente, sem tê-lo estudado, sem tê-lo aprendido pelos sentidos naturais. Esse conhecimento só é dado pelo Espírito Santo, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Nesse momento, Pedro recebeu uma revelação tremenda de que Jesus era o Messias pelo Espírito Santo. Veja, as pessoas estavam dizendo que ele era um profeta, as pessoas estavam dizendo que ele era uma pessoa importante. Pedro diz, não, tu és o Messias. Jesus vem e fala para ele, olha, o que você enxergou aí
Não foi carne e sangue, cara. Foi o meu Pai, foi o Espírito Santo. Receber uma revelação é algo que vem de Deus para nós. É a mente de Deus descoberta, revelada ao homem. Veja, Paulo dizendo em Gálatas 1:11, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo diz em Efésios 3 e 5, de 3 a 5, como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Paulo diz em Efésios ainda 3, no 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, gente, nós precisamos de revelação. Entenda algo. Vamos continuar lendo a Bíblia, muito mais, cada dia mais. Mergulhar em todo entendimento bíblico, mas nós precisamos clamar a Deus que abra os nossos olhos, porque somente quando há revelação nós entramos numa autoridade nova. Paulo, sabedor disso, ele fala para aquela igreja, eu estou orando para que isso aconteça. A Bíblia diz em 1 Samuel 3, de 1 a 2, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que esse texto está dizendo? Da importância da palavra, da falta de revelação. Se a gente estuda a vida de Eli, o sacerdote, o que aconteceu na época dele? O Icabode, a glória de Deus foi embora de Israel. A presença de Deus saiu de Israel. Por quê? Porque por mais valor que existia na palavra, ele não tinha revelação. Ele entendia a palavra aqui e não aqui e aqui. Não adianta, só aqui não adianta, só aqui não adianta. A palavra tem que fluir na minha vida como um todo. Eu preciso das Escrituras e eu preciso do poder de Deus. Eu preciso de revelação. Eli não teve isso. O que aconteceu com ele se perdeu. Olha o que diz Paulo em Atos 26, 18. Para lhe abrir os olhos e das trevas os converterem à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo, cara, os céus têm importância para mim. Eu preciso enxergar as coisas espirituais. E porque ele fez isso, ele teve autoridade. Eli não fez, não tinha autoridade nenhuma. Se temos revelação, temos autoridade. Quero orar. Senhor, não há Deus como o Senhor. E a tua palavra é perfeita, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra é mais preciosa do que milhares de moedas de prata, que ela é mais doce que o mel, que ela é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra sustenta, a tua palavra cria, a tua palavra é extraordinária. E essa tua palavra verdadeira precisa vir sobre as nossas vidas por revelação. E eu clamo ao Senhor, abre meus olhos, abre os olhos dos meus irmãos. Não nos deixe como Eli, Senhor, a pessoa sem revelação. Pai, nos permita como Paulo, a ter visão celestial, a obedecer às revelações que o Senhor tem. Eu clamo ao Senhor, Pai, traz o sobrenatural nas nossas vidas. Nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos viver os teus planos e caminhar em autoridade. Eu oro crendo que o Senhor tem todo o poder. Eu oro crendo, sabendo que a tua palavra se cumpre em nós. Eu oro crendo, sabendo que o Senhor nos ama e tem mais para nós. Abre nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Que bom estar com você. Quero te convidar de novo. Ei, venha num culto nosso. Eu vou pregar essa palavra no próximo domingo. E você pode estar conosco. Eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco melhor, mais profundo. E vai alimentar a tua vida. Venha estar conosco, participe. Se você mora longe, nós vamos transmitir ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar no Facebook da Igreja Novidade de Vida. Nos ajude a divulgar a palavra. Divulgar a palavra faz bem. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe.